Salve, salve, santistas depressivos de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui quem vos fala é o William Carvalho. Desde já peço seu like, se inscreva no canal, curte, compartilha, arruma 100 mil inscritos. Se inscreva também, por favor, no Falando de Santos FC, rumo a 1000 inscritos. Resenha de hoje se debate muito elenco, Diniz, né? Mas afinal, de quem é a culpa dessa má fase do Santos aí, né? Na minha análise, assim, o principal culpado mesmo não é nenhum que estão aí, né? É um ciclo que não começa de hoje, é de lá atrás, de gestões antigas que foi acumulando dívida, contrata jogador, não paga, até chegar ao ponto daquela famosa frase, né, no futebol, uma hora a conta chega. E chegou, né? Apesar de alguns erros aí para mim da diretoria atual, não tinha muito o que se fazer, né, em relação a elenco. Acho que poderia observar um pouquinho melhor o mercado sul-americano, trazer jogadores por empréstimo ou fim de contrato, alguns jogadores observado mais com carinho, poderia, né? Mas dá para se entender pela situação financeira do clube, né? E o jogador que tem aí é muito fraco, então é difícil, né? Acho que cada um tem sua parcela de culpa nessa atual má fase do Santos, mas o principal responsável não são nenhum deles, né? Acho que vocês entenderam, né? O Rueda chegou, né? Finalmente alguém que parou para pensar, alguém precisa pagar essas contas aqui, senão nós vamos parar onde, né? O Diniz tem uma parcela de culpa assim no detalhe de que daquilo que ele tem, ele não tá sabendo usar, né? Eu falo mais pelos últimos 4, 5 jogos. Até aí, então eu sempre passei um pouco de pano para ele, mas nesses 4, 5 últimos jogos não tem como. Daquilo que o Santos tem, ele não soube aproveitar. Desses 4 últimos 5 jogos eu descarto do Flamengo, tá? E do Flamengo pra mim ele escalou certo. E os gols ali foi erros individuais, né? Não culpa do Diniz, mas Libertad, Internacional, os outros jogos aí atrás, Chapecoense, tudo, apesar de ter ganho, o Diniz muito, muito mal. E os jogadores também tem culpa também, né? Jogadores limitados, mas é aquilo que a diretoria pode ter no momento, né? Então é complicado. Eu vejo um pouquinho de cada um. Os únicos que eu salvo aí mesmo é que pra mim zero parcela de culpa é o goleiro João Paulo, que ele tá garantindo aí alguns sucessos. Tem um pouco de ponta no campeonato aí, deve ser a ele. O Kaique também eu não vou culpar muito, o menino tem 17 anos, né? Por isso que eu sempre cobrei que se tinha que trazer um zagueiro experiente. Na minha visão, a diretoria demorou demais para trazer, né? A diretoria demorou demais, né? Se ela tem algum erro, é esse, né? Como eu falei, gestões antigas é o principal culpado. O erro da diretoria, acho que demorou demais para perceber que o elenco é muito fraco e durante o ano vendeu os jogadores para mim a preço de banana. Alguns erros de outras gestões, alguns até o próprio Luan Pérez, para mim, gente, vocês me desculpam, mas foi preço de banana. E ela demorou para perceber que precisava reforçar esse time, senão
agora tá complicado, poderia piorar, né? E do jogador, é isso que eu vinha falando. Só salva aí o João Paulo, o Sanches, o Kaique, né? 17 anos, um menino, 17 anos, ser titular absoluto, ter a responsabilidade de salvar um ano de um time, não pode, né? De maneira nenhuma. Isso chega a ser absurdo. Então eu isento esses três. Deixa eu ver se mais alguém aí. Acho que só esses três mesmo. Os outros, todos têm sua parcela de culpa, erros individuais. O Lucas Braga, vai, mais um que eu salvo. Faz o que pode ali, né? O erro é a diretoria deixar um elenco onde o Lucas Braga é um jogador que tem que resolver os nossos problemas. E não pode, né? Ele é um bom jogador, mas coadjuvante. Ele não pode ser um jogador principal do time tamanho do Santos para ele resolver. O Santos depender dele para ganhar uma partida. Aí complica. Acontece que vem acontecendo no Campeonato Brasileiro, né? Mas de resumo é isso. O Diniz, para mim, falta a leitura de jogo, né? Ele é aquele treinador que ele até sabe escalar, mas ainda sabendo escalar comete alguns erros por teimosia. Minha preocupação é durante o jogo ele demonstra não ter leitura nenhuma de jogo. Dá a impressão que ele não tem o entendimento daquilo que precisa melhorar numa partida. E daquilo que ele tem de elenco, nos últimos jogos ele tem errado. Os jogadores são fracos mesmo, tem culpa assim, né? Muito limitado. Alguns nem podiam estar jogando no Santos. Citei os jogadores aqui que eu acho que eu não tenho culpa nenhuma do que acontece. Da diretoria eu falei, entendo que financeiramente está difícil, tá fazendo o que pode, ela tá fazendo o que outras gestões tinham que ter feito, que é começar a pagar a dívida, que uma hora a conta chegou, mas por outro lado, vejo que ela demorou demais para perceber que com esse time bem limitado, assim, para não falar ruim, que para terminar o ano ia ser complicado com esse time, né? Ela demorou para perceber isso. Mas o principal culpado para resolver essa questão, como eu falei, gestões anteriores que só aumentaram a dívida e o Santos chegou e com contratações ruins, boa parte, né? Não é nem boa, foram maioria contratações ruins, que culminou para chegar onde o Santos chegou. Beleza, galera? Forte abraço e comenta aí a sua opinião, né? De quem é a culpa de tudo isso que está acontecendo. Põe a resenha aí, comente aí. Tudo bem, galera? Forte abraço. Até o próximo vídeo.